Olá, amigos que me acompanham aqui no canal do Luiz Ademar. Eu quero falar para vocês que o Noroeste é o grande campeão paulista da Série A3. No primeiro jogo, em Bauru, venceu o Comercial de virada por 2-1. E ontem, no sábado, estou gravando domingo pela manhã, dia 22 de maio, ontem, dia 21 de maio, jogando em Ribeirão Preto, o Comercial abriu 2-0 e nos acréscimos do segundo tempo, o Noroeste foi buscar o empate por 2-2 e foi campeão pela segunda vez na história da Série A2 do Campeonato Paulista. Aliás, o Noroeste tem vários títulos pelo interior. Não tem na primeira divisão, mas na 2 ele já tinha sido, na 3, na verdade na 3 ele já tinha sido campeão em 95 e agora foi em 2022. Na 2, que ele vai disputar o ano que vem, ele já foi em 53, em 70 e 84. E foi duas vezes campeão paulista, da Copa Paulista, campeão da Copa Paulista, 2005 e 2012. Parabéns ao Luiz Carlos Martins, é o 19º acesso dele. E parabéns ao Gustavo Marciano também pelo acesso com o Comercial, seu primeiro acesso na carreira. Algumas curiosidades, antes da gente entrar propriamente dito no jogo, é o seguinte. Dá pra gente falar que foi dois grandes jogos valorizando o interior. E atenção, clubes de Série D, Série C, Série B, Série A. Tem grandes jogadores nos dois times, hein? Tem grandes jogadores que merecem ser observados. Claro que as duas equipes vão disputar a Copa Paulista, mas com dinheiro no bolso dá para contratar, hein? E eu vou falar para vocês. Antes de mais nada, eu quero convidá-los, façam sua inscrição no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho aí, pô. Você vai ter vídeos da Série A, da Série B, da Série C, da Série D, do Campeonato Brasileiro. Agora vai acabar da Série A3, mas vai ter da Copa Paulista, enfim. Ative aí para você ficar sempre bem informado, como a gente faz no bate-papo lá no Luiz Ademar JR no Twitter. Bom, gente, vamos falar o seguinte. Vamos lembrar que no primeiro jogo, em Bauru, o Noroeste havia vencido por 2-1. O Gustavo Silva, aliás, estou falando em grandes jogadores, esse volante Gustavo Silva, ele fez o gol do Comercial no primeiro jogo e fez os 2 gols do Comercial ontem. 3 gols numa decisão. Esse cara não precisa ser melhor observado? Tudo bem, o Comercial vai disputar a Copa Paulista. Mas por dinheiro no bolso, amigo, vale a pena investir, hein? Jogou uma barbaridade ontem. Fez 2 lindos gols. E olha, só não talvez ajudou mais o Comercial a ganhar o título, porque ele saiu no início do segundo tempo machucado. Um pecado. Um pecado que ele acabou sendo substituído pelo Túlio Renan. Nada contra o Túlio Renan. Mas o cara já tinha feito um gol no primeiro jogo da decisão e 2, jogou uma barbaridade. Outro detalhe, o Igor Ribeiro, lateral direito do Noroeste, fez os 2 gols. Inclusive o gol do título aos 49 do segundo tempo. Lateral direito, fez os 2 gols. Outro cara para ser observado. No primeiro jogo, ele não tinha atuado. O Blade, que joga no meio campo, o Matheus Blade, acabou jogando na lateral. E o Jonatas Paulista, que foi o titular de volante. Agora ele voltou ao time, fez os 2 gols, inclusive nos acréscimos do segundo tempo, dando o título para o Noroeste. Quem jogou, o Blade, que tinha jogado na lateral, jogou no meio campo e o Jonatas Paulista não jogou. O jogo foi espetacular. Eu quero até fazer alguns destaques que eu falei para vocês. O Comercial tá com um pouco de zica aí, mas subiu. Isso é o mais importante, claro. O torcedor ontem estava falando que realmente em 2018, quando ele subiu, ele estava na última divisão do Campeonato Paulista, que é a 4ª divisão. A federação chama de segundona sub-22. Estava vencendo por 1-0 o Primavera e estava sendo campeão. Tinha subido também. Aí, dos 40 em diante, dos 42 em diante, ele tomou 2 gols. O Primavera de Indaiatuba virou o jogo e foi o campeão. O canequinho, para coroar a campanha, não está chegando em Ribeirão Preto. Mas, torcedor, vocês estão de parabéns, o torcedor do Comercial, 8.429 torcedores. Poderia ser mais? Poderia, mas a situação financeira do país está ruim. Quase 180 mil reais de renda, que ajuda demais o clube. E uma curiosidade, os dois, o Comercial foi a campo com o mesmo time que jogou em Ribeirão, ou seja, a sua base do time. Eu vou até colocar para vocês qual que é a base do time do Comercial que subiu. Matheus Almeida, Luiz Roberto, Thiago Moura, Luiz Eduardo e Boré. Romário, Gustavo Silva, que jogou uma barbaridade, Túlio Renan
Guilherme Pitbull, Gabriel Tota, depois entrou Matheus China, Wendel Alex, depois entrou Maicon Douglas, que foi expulso aos 42 minutos do segundo tempo. Acabou facilitando. Evidentemente, com um a mais, o comercial já estava em cima, foi para cima ainda mais. Adriano Luiz, depois Rodolfo. O técnico é o Gustavo Marciano. O Noroeste teve a mudança que eu falei. O Igor Ribeiro não jogou o primeiro jogo, voltou, fez 2 gols, jogou uma barbaridade. Guilherme Teixeira, Felipe Costa e Diego Calisto. Matheus Blade, depois entrou Denilton. Rogério Maranhão, depois entrou Leleco. Marcos Goiano, depois entrou Vinícius Bala. John Egito, Diogo, depois entrou Pereira. Pereira tem acessos com o Novo Horizontino, vários, e agora tem com o Noroeste também. Luiz Thiago, que foi artilheiro do campeonato. Esse é um detalhe. Luiz Thiago fez gol no primeiro jogo, não fez no segundo, mas terminou junto com ele e o Igor do Capivariano. Parabéns ao Igor, hein? Capivariano ficou lá atrás, ele fez 9 gols, o Luiz Thiago foi buscar com 9, o Wendel também, a gente tem que ressaltar, com 8 gols, do Comercial, junto com o Gabriel com 7, foram os vice-artilheiros do Comercial, né? Então também tem um time muito interessante, eu acredito que tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto alguns times, se eu fosse fazer indicações, evidentemente, cada um tem sua necessidade. O Wendel Alex é bom jogador do Comercial, eu entendo que o Gustavo Silva joga uma barbaridade, enfim, eu gostei do Igor Ribeiro na final, no jogo, não vi o primeiro jogo, ele não estava em campo, claro. O Guilherme Teixeira, o capitão zagueiro, é muito bom jogador. O Luiz Thiago, atacante, o John Egito também do Noroeste, enfim, tem uma molecada boa de bola aí. Bom, vamos falar então especificamente do jogo, porque como o Noroeste havia vencido o primeiro jogo por 2-1, e o Comercial tinha o direito de jogar por 2 resultados iguais por ter melhor campanha, bastava o Comercial fazer 1-0, ganhar por qualquer resultado, era a vitória simples, né? 2-1, 3-2, 4-3, 1-0, ele era campeão. Rapaz, e começou arrepiando, né? O Gustavo Silva estava animadíssimo, começou jogando uma barbaridade, com 9 minutos de jogo, numa jogada cruzada pela direita, o atacante não conseguiu finalizar, recuperou a bola, cruzou, aí apareceu ali no segundo pau como se fosse um centroavante e fez 1-0 com 9 minutos de jogo para o delírio do estado Francisco de Palma Travassos em Ribeirão. 1-0, aí o Noroeste assentou em campo e começou a atacar, começou a criar boas oportunidades. Com o Diogo, com o John Egito, e aí o Matheus Almeida, que havia sido criticado aí nos 2 gols lá do Noroeste, não vi tantas falhas assim, começou a mostrar serviço. E quando o Noroeste parecia que estava para empatar o jogo, errou uma troca de passes já no campo intermediário do Comercial. O Comercial recuperou a bola, o Gustavo Silva arriscou, limpou a marcação e arriscou um chute na entrada da área cruzado, fez 2-0 com 33 minutos do primeiro tempo. Aí delírio total, né? Que vantagem enorme, né? Poderia até tomar um gol para ser campeão e evidentemente o Comercial deu aquela sentada. E aí deu aquela sentada, foi para frente o quê? O Noroeste, que já estava jogando, né, para empatar. Quando ele tomou o segundo gol, ele estava até melhor em campo. Numa cobrança de escanteio do lado esquerdo, apareceu o lateral direito, Igor Ribeiro, bola desviada ali no primeiro pau, ele apareceu e no meio do gol parecia centroavante também. Assim como eu tô elogiando o Gabriel Silva, o cara que faz 3 gols numa final, 1 gol em Bauru e 2 em Ribeirão Preto, o Igor apareceu como um centroavante de cabeça, fez 2-1, empatando ali já no reta final do primeiro tempo. O primeiro tempo acabou com um jogo muito bom, eu acompanhei o jogo todinho, muito bom, nível técnico elevado. Veio o segundo tempo e aí eu entendi que o Comercial, assim como tinha acontecido já em Bauru, veio mais sossegado. A 2-1, em vez de tentar matar o jogo, e aí foi crescendo. Foi crescendo, o John Egito teve uma grande oportunidade, o Pereira, que entrou no segundo tempo, no lugar do Diogo, numa cobrança de falta, mais uma vez o Matheus Almeida fez uma grande defesa. Aí o Leleco, que tinha entrado também no segundo tempo, no lugar do Rogério Maranhão, exigiu outra grande defesa do próprio do goleiro Matheus Almeida, foi crescendo em campo no Noroeste, e a bola
não teimava em não entrar. O Comercial, em alguns contra-ataques esporádicos, dá para você falar que teve algumas oportunidades, mas nada muito contundente. Meio que sentou no resultado, a verdade é essa. E aí, o que acontece? O Maicon Douglas, zagueiro, entrou no lugar do artilheiro Wendel Alex, já para segurar o jogo. Eu não teria feito essa substituição. Respeito o Gustavo Marciano, trabalho brilhante, vamos enfatizar. Às vezes perde, quem perde a gente fala que não presta, não é nada disso. Mas achei que ele não foi legal. Aí ele tirou o Wendel Alex, o seu cara que, pô, que é cara que faz gols, e colocou o Michael Douglas para reforçar a zaga, 3 zagueiros ali, metendo muito bola na área noroeste, quis segurar o jogo. Ó, o Michael Douglas deu uma voadora, uma tesoura por trás, foi expulso corretamente, cara. Já era 42 do segundo tempo. E o Noroeste, que estava em cima, com um a mais, foi para cima, até que por volta dos 47, 48. Alguns falam 49. Eu acho que estava entre os 48, não tinha chegado aos 49 ainda. Num tapa de fora da área, o lateral Igor Ribeiro fez 2-2, e aí o Gustavo Marciano entrou em campo, aquelas confusões, foi expulso e tal. Moral da história. Jogou muito bem o Noroeste, foi valente nos 2 jogos, subiu junto com o Comercial e, para mim, pelos 2 jogos, mereceu o título. Virou o placar quando o Comercial encolheu lá em Bauru, e em Ribeirão Preto, 2-0, não se assustou, foi ao ataque, intimidou, fez novamente o Comercial recuar. Acho que o Gustavo Marciano, até porque não tem a experiência do Luiz Carlos Martins, segurou um pouquinho o resultado e aí acabou sendo punido, porque o time poderia tentar o 3º gol em vez de jogar pelos 2-1. Moral da história, Comercial e Noroeste estão de parabéns, ano que vem vão disputar a Série A2, aliás vai ser brilhante, muitos times que já disputaram a primeira divisão, como o Comercial e o Noroeste, vai ser sensacional. Noroeste, pelas 2 partidas, mereceu o título, e o Comercial, que fez a melhor campanha até chegar à final, mereceu o acesso. Parabéns, Comercial, a toda a torcida do Bafo, parabéns, Noroeste, a toda a torcida do Norusca, Luiz Carlos Martins pelo 19º acesso, Marciano pelo 1º acesso, e vamos fazer uma grande Série A2. E os 2 agora vão se enfrentar na Copa Paulista, porque estarão no mesmo grupo. Veremos se vão manter, vão conseguir segurar alguns principais jogadores, porque tem muitos interessantes. A Portuguesa estava de olho nessa final também. E vamos ver se os treinadores vão permanecer, até porque o Luiz Carlos Martins falou que o contrato dele vence agora em julho. Vamos ver se ele fica, se ele não fica. Eu vou acompanhando tudo e coloco lá no blog do Futebol Caipira. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima.